Oi, gente. Hoje tem aquela pessoa que eu amo, extremamente especial, de maiores intelectuais de Mato Grosso e ao mesmo tempo místico. Hoje, o nosso papo é sobre profecias com Onofre Ribeiro. Bem-vindo, meu amor, meu querido, meu amigo. É um prazer enorme estar com você. E hoje um assunto tão em moda, né? Profecias. Aline, é bom estar com você aqui, muito bom, é sempre muito bom, né? Temos uma ligação histórica antiga e uma ligação afetiva, espiritual, né? Verdade. Então, a gente quando está junto é uma alegria só de energias complementares. Eu agradeço muito, é muita gratidão ter você assim na minha vida, principalmente assim, esses momentos que a gente toma a decisão, fala, vamos fazer alguma coisa de novo, né, para a humanidade. E aí aparece Onofre Ribeiro na minha vida. Amo! Onofre, esse momento que a gente está vivendo, né, e está se falando tanto em profecias, eu sei que você é um cara que estuda bastante, você procura bastante. Fala um pouco para a gente de tudo isso que a gente está vivendo, tudo que já está escrito, Maktub, né? Maktub. Aline, eu nasci numa cidadezinha bem pequena no interior de Minas, cidade entre serras, e nasci em fazenda. Meu pai mexia com lavoura de café. Solidão absoluta. Aquele mundo, as serras têm um dom de tornar as pessoas solitárias, introspectivas e intimistas. E o meu avô materno era muito místico. Eu tinha uma identidade muito grande com ele. O que eu aprendi com ele talvez não se aplique hoje, mas ele abriu uma janela na minha vida, que foi esse lado de explicar espiritualmente as coisas que a gente convive. Depois eu fui para Brasília para fazer Totalmente mística também. Brasília. E eu tive uma felicidade tão grande. Lá em Minas, onde eu nasci, não tinha, além do chamado ginásio da época, que é o Fundamental Uhum, de 2, hoje. não tinha mais. Então eu fui para Brasília para fazer o científico, que é o ensino médio de hoje. Brasília estava começando, bem no comecinho, no primeiro ano de Brasília. E faltava professores. E a escola que eu fui era uma escola totalmente disruptiva para o novo Brasil. Aí começa. Juscelino Kubitschek, quando planejou Brasília, ele e os técnicos diziam o seguinte: isso já era uma profecia. É preciso tirar o Brasil do litoral, que tem um espírito de colonizado, jogar no coração do país, para aos poucos construir uma civilização brasileira no coração do Brasil, e essa civilização ia aos poucos esparramando pelo país, como quando você joga uma pedra na água, ela faz isso, né? Vai fazendo as ondas. Então, eu tive a felicidade de estudar num colégio chamado Elefante Branco, quem conhece Brasília sabe, era um colégio do futuro. Fiz o científico lá. Os construtores de Brasília, na falta de professores, eram professor do Elefante Branco. Eu lidei com os sonhadores místicos, todos místicos, que construíram Brasília. Dali eu fui para a UNB, a Universidade de Brasília, a UNB, eu fui nas primeiras turmas. Era concretizaria o sonho do Centro-Oeste, da civilização nova do centro do Brasil, era a UNB. E eu estudei lá jornalismo e eu convivi com os místicos intelectuais. Não era, naquele tempo a universidade não tinha ideologia. Então você convivia com o nacionalismo e eu comecei a lidar, a partir dali, com o jornalismo e a vida numa visão espiritualista. De repente, a vida dá uma guinada muito interessante, mexeram as pedras, mas foi assim, invisível como a espiritualidade, vamos chamar como assim, apenas para dar um nome. Mexeram as pedras da minha vida e do dia para a noite, olha eu em Mato Grosso. E aqui em Mato Grosso eu vim descobrir a terceira profecia de Dom Bosco. Uau! Dom Bosco foi um sacerdote italiano que viveu na Itália, 1895. Ele teve um sonho, chamado Profecia de Dom Bosco, terceira profecia de Dom Bosco. Ele tinha essas leituras, ele tinha sonhos, teve a primeira, a segunda, a terceira Que a igreja profecia. chama de dons, né? É isso. E ele narra na profecia, na terceira profecia, se você gostar desse assunto, vai no Google e procura terceira profecia Profecia de de Dom Dom Bosco. Bosco. Ele fala assim, que tive um sonho viajando pelos uma região profunda de montanhas, cheguei numa região de planícies, perto de uma cidade que tem um lago.
paralelos 15 e 20, dá exatamente Mato Grosso e Brasília. No sentido leste-oeste, você pega do Peru, atravessa até o Oceano Atlântico, pega um pedaço da Bahia, mas pega essa parte de Mato Grosso, ali de Lucas do Rio Verde para baixo, até o sul de Mato Grosso. Aí será uma região onde jorrará o leite e o mel, uma região de uma riqueza inconcebível. Basicamente isso que ele fala. Que doideira. Isso em 1895. Se a gente jogar hoje, você vê como a profecia foi fantástica. Hoje, Mato Grosso é o terceiro produtor mundial de alimentos. Mas mais do que isso, quem produziu isso foi uma mistura de gente fantástica que veio do sul do país e do sudeste, juntou quem já estava aqui secularmente, e nós produzimos uma verdadeira civilização nova a partir das misturas de sangue de quem estava e de quem chegou. E hoje o Mato Grosso virou o que virou por conta dessa capacidade de empreendedora, da mistura do Mato Grossense com o pessoal que veio de fora. E realizou-se a profecia. Aqui para você ter uma ideia, o primeiro produtor de alimentos do mundo é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil, o terceiro é Mato Grosso. Verdade. Então a gente já chegou lá na profecia, né, de Dom Bosco. Né? Quando ele fala em petróleo, haverá petróleo, não é petróleo, é a produção do etanol de milho e cana, que nós aqui somos gigantes. E vamos aumentar cada vez mais. Então já se realizou. Não tinha o petróleo, né? Então, não tinha a cana, quer dizer. Não tinha. O combustível era o petróleo. A cana era para açúcar e olha lá. E mesmo assim, em pequena quantidade, porque o mundo não consumia açúcar como consome hoje. Sim. Açúcar era remédio. Então nós já realizamos aqui em Mato Grosso, e de certo modo no Centro-Oeste, a terceira profecia de Dom Bosco. Brasília é aquela zona que mas é porque está numa passagem do país. Agora, aqui não, nós já passamos à frente. Quando se dividiu o Mato Grosso, só para a gente registrar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo. Quando dividiu o Mato Grosso, curiosamente, dia 12 de outubro de 77, bem agora, nesses dias, né? O pessoal do sul de Mato Grosso, que sediava em Campo Grande, só tinha duas referências em Mato Grosso, Campo Grande e Cuiabá. Eles achavam que eles eram ricos e que sustentavam o norte, que era um povo preto e preguiçoso. Eu escutei isso demais lá no sul. Eu fui secretário de comunicação do governo na época da divisão, governo Garcia Neto. Viajava desesperadamente e conversavam muito. Então. O pessoal do sul dizia: cuiabano é preto e preguiçoso, e a gente trabalha para sustentar esse povo. Na verdade, era mentira, porque eles tinham mais políticos do que nós, o dinheiro que chegava aqui ia quase tudo para lá. Mas é aquela história, se contar uma verdade, uma mentira, muitas vezes ela vira verdade. Né? Quando separou o Estado, a gente achava, eu fui dessa turma, eu achava que não tinha futuro aqui. Mas olha a profecia se realizando, o futuro está aqui. Lá eles estão achando, 40 anos depois, quase 50 anos depois, eles ainda não acharam a identidade deles, no sul de Mato Grosso. Verdade, eu tinha parado de perceber isso, mas é verdade. Não tem uma estado sem identidade. Aqui não, aqui nós conseguimos sair do cuiabano, que era a identidade, do Mato Grossense, a identidade, aí saímos da identidade do sulista, do pessoal do Sudeste, e construímos uma personalidade nossa. Aqui tem uma identidade forte, mistura de uma coisa com a outra. Então, realizou-se a profecia. Aí eu quero te contar uma outra história que tem a ver, considerando o assunto de visão de Mato Grosso, que também é um assunto profético, mas posso falar um pouquinho de divisão? Claro, só para poder contextualizar na questão da profecia. A gente está aqui para te ouvir. A partir de 32 foi quando a divisão ficou forte mesmo. Na verdade, ela surgiu lá em 1800 e pouco, depois da Guerra do Paraguai, porque descobriu-se que o sul de Mato Grosso do Mato Grosso inteiro era completamente virgem, desabitado. Os paraguaios fizeram um carnaval porque não tinha gente. Então vamos ocupar, levar ferrovia. A ferrovia era de Bauru, Cuiabá, virou Bauru, Corumbá. E ali nasce o espírito de divisão. Lá em 32 esse espírito toma força e veio brigando até a década de 70, quando aconteceu a divisão. Olha só, isso aqui já é da nossa geração. Eu era secretário de comunicação do governo do Dr. Garcia Neto. Em 1977,
em abril. Me lembro muito bem, o governador foi chamado a Brasília pelo presidente da República, general Ernesto Geisel, para ser comunicado que o Estado ia ser dividido. Era um regime militar, ninguém consultou o Mato Grosso, Ninguém se dividiu, não. discutia, né? Nada. É preciso, é nós queremos e acabou. Aí o que eu quero te falar é a frase que o Geisel, que o presidente Geisel disse ao Dr. Garcia quando foi comunicar a ele que ia dividir Mato Grosso. Eu vou citar a frase entre aspas, do jeitinho que ela foi dita, porque o doutor Garcia me contou essa frase 40 vezes. O Geisel disse para ele o seguinte: nós chegamos no Palácio do Planalto, eu, o governador e eu, mais alguns secretários e os parlamentares. Ficamos numa antessala. O Geisel era um presidente, um general muito duro. Sisudo, né? Ele era todo... Era uma pessoa do bem, porém ao modo dele. E a geração militar dele é aquela geração dura. Então, o governador entrou sozinho, o doutor Garcia entrou sozinho, e o Geisel, vamos vai, sentou. Ele disse a frase exatamente como eu vou repetir. Doutor José Garcia, eu decidi dividir Mato Grosso porque o Estado tem tantas potencialidades que um dia poderá ameaçar a soberania nacional, como São Paulo tentou em 1932. Em 1932, São Paulo fez uma revolução constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas, porque não concordou com Getúlio ditador. Então, o que o Geisel disse? Eu decidi dividir Mato Grosso. Eu decidi. Era o regime militar, era assim que funcionava. Eu decidi dividir Mato Grosso porque o Estado tem tantas potencialidades que um dia poderá ameaçar a soberania nacional, como fez São Paulo em 1932. Vamos resgatar isso. Eu decidi. Completamente ditatorial, né? Que era do regime militar. Eu decidi. Imagina isso hoje, né? Dividir Mato Grosso. Mato Grosso inteiro era deste tamanho, tinha 1.200.000 km². Ficaram 900 aqui e 400 no sul. Não, 300 e pouco no sul. Era uma linguiça desse tamanho, Mato Grosso. Eu lembro, a gente lembra bem quem quiser olhar, olha no Google. Que ainda tem, né? Tem lá, eu sempre acho essa imagem lá. Então, dividi Mato Grosso porque o Estado tem tantas potencialidades. Naquela época, Carlina, Mato Grosso era muito pobre. Você tem uma ideia? A minha família, quando mudei para cá, foi em Brasília, a Carmen e os 3 filhos. Eu vinha de carro a cada 15 dias, vinha trabalhar, depois rever a família. Não. Entre Goiânia e Cuiabá, que tem 900 quilômetros, o asfalto era novinho, eu cruzava numa viagem de carro com 2 carretas. 2 carretas de 10 toneladas, aquelas Scanias cor de alaranjada, um ou outro Mercedes, truque. Hoje passa 25.000 carros entre Cuiabá e Rondonópolis, 25.000 carretas. É um absurdo o salto. Então, e a estrada continua quase a mesma, quase, né? Ninguém duplica, ninguém faz nada. Mas você vê, a diferença foi, quando ele fala em potencialidades, 2 carretinhas de 10 mil toneladas, para carreta que puxa 60.000, 25.000 no lugar de 2. Então, naquele momento não tinha nada, era 2 carretas. Por isso que eu falo, tem tantas potencialidades que chegamos nas 25.000 carretas, que um dia poderá ameaçar a segurança nacional. Querer virar um país, como São Paulo quis virar em 1932, na Revolução Constitucionalista, que ele quis separar do Brasil. Aí teve a chamada Revolução Constitucionalista, São Paulo brigou com o governo federal para se tornar um país. Então, essa frase do Geisel é muito sistemática. Ele está fazendo uma profecia. Mato Grosso tem tantas potencialidades, por isso eu decidi dividir. E onde é que ele buscou esses dados? Ele buscou na Escola Superior de Guerra, que era onde produzia o pensamento filosófico dos militares. Ainda hoje é. Mas naquele tempo o regime militar governou o país por 21 anos. A filosofia vinha da academia militar, que era a Escola Superior de Guerra. É uma entidade muito profunda das Forças Armadas. De lá que veio esse estudo, e o Geisel fez e virou uma profecia. E o Estado hoje é o que é.
Então se realizou. Mas tem uma outra história que eu quero te contar, que também no campo profissional. Essa história eu gosto demais Você não dela. quer arrumar isso aqui primeiro? Dá uma arrumada esse microfone dele, que eu acho que tá incomodando. Aí, assim, Acho tá que bem assim aí? ficou. Tá, né? Agora ficou Porque ele melhor. fica Tá. mais livre. Vou te contar uma história, eu acho deliciosa a história. Você chegou a ver aquele filme com o Brad Pitt, 7 anos no Tibete? Não. É um filme famoso, muito famoso. Ele fez um sucesso, está lá no YouTube e está na Netflix. 7 anos no Tibete. Durante a Primeira Guerra Mundial, não, Segunda Guerra Mundial, não, Primeira Guerra Mundial, uns alpinistas europeus estão lá no Nepal, ali no Tibete, onde fica o Himalaia, Uhum. tentando subir ali naquela escala dali, e acabaram no meio de umas revoluções ali, foram presos, e os dois conseguiram fugir para o Tibete, para a capital do Tibete, que é Potala, Tá. capital do Tibete. E lá, um deles, que é o personagem do Brad Pitt, conseguiu se aproximar do Dalai Lama. Esse Dalai Lama que está aí hoje, que está com 88 anos, naquele tempo ele tinha 13, era um garotinho. Porque E os Dalai são desde, chamados como meninos, desde né? chamado menino, é um chamado. Eles são escolhidos, tem todo um sistema místico e Todo tal. um E, ritual para. e o Brad Pitt ficou muito amigo dele e tal. E no período em que o Brad Pitt estava lá, isso já foi em 1948, a China invadiu o Tibete. E o filme mostra bem isso. E dominou o Tibete, que era um lugar de gente mística, aqueles mosteiros enormes. A maior parte da população estava nos mosteiros como monges, e a população civil muito pouca, população mínima. Eles só podiam sair de lá uma ou duas vezes a cada 6 meses, fora do tempo da geleira, porque não tinha mais caminho para isso. Tal. Geleira, lá é hipermontanhoso. Muito bem. Aí o, vamos sair do filme. Eu assisti no filme, é muito bom ver a invasão da Tibete pelos chineses, com aquela brutalidade chinesa. O chinês é muito bruto, assim como os japoneses. Em guerra eles são cruéis demais. Bom, passou. Esse mesmo Dalai Lama, a China não tirou ele do poder de Dalai Lama. O Dalai Lama, o budismo no Tibete foi a pátria do budismo no mundo 600 anos antes de Cristo. Para que servia o Tibete? Para criar uma religião chamada budismo, que ia governar metade do mundo, e em Jerusalém nasceu o Cristo, que era a outra metade do mundo, 600 anos depois. Pois bem, o Dalai Lama, os chineses achavam que com a invasão matariam o budismo. Mas não conseguiu matar o budismo. Em 1948 eles invadiram. Em 1960, o primeiro-ministro da China, chamado Mao Tse-tung, disse para o Dalai Lama, mandou dizer ao Dalai Lama, ou você para com essa porcaria de budismo, ou eu te mato. A luta pelo poder é muito grande, né? E a Porque fé é o maior poder que existe. a fé você mexe no cérebro das pessoas. Então ele disse o seguinte, irmão, eu estou chegando a uma profecia. Ele disse assim, ou você assume que não tem porcaria nenhuma de budismo, essas coisas todas, e que você deve obediência estrita ao Partido Comunista Chinês, ou eu mando te matar. O Dalai Lama era cercado por uma quantidade muito grande de monges. Por isso eu aconselho ver o filme 7 anos no Tibete, que é dessa Eu vou até leitura. anotar. Bom pra caramba, 7 anos no Tibete. E aí o Dalai Lama decidiu que ele era mais útil para o budismo mundial vivo do que morrer morto pela mão dos chineses ingloriamente. Então ele foge com uma quantidade muito grande de monges, a possível, e foi para a Índia, onde ele mora até hoje. Por que eu estou te contando isso? Porque na saída ele falou uma coisa muito relevante, que é uma profecia fantástica. Ele disse assim, eu também vou citar entre aspas a frase, ele disse assim, ele saindo do Tibete, indo para a Índia morar onde ele mora até hoje para não morrer pela mão dos chineses. Ele disse a seguinte frase, com a saída do Dalai Lama do Tibete, o coração espiritual do mundo transfere-se para o coração da América do Sul.
Você sabe onde é o coração da América do Sul? Cuiabá, Exatamente no centro geodésico que é da América Cuiabá. do Sul. Cuiabá, umbigo da América, né? Coração. Aí, como é que a gente percebe isso? Isso já aconteceu. Percebe quando houve aquela monte de imigrações na década de 70 para cá, a nossa população era 500 mil, 596 mil, em 60, em 70, pulou em 80 para 1 milhão e pouco, hoje é quase 4 milhões. Isso é gente de fora que veio, gente que misturou e criou um povo novo, com o que tem de melhor do sul e o que tem de melhor daqui. É uma depuração de sangue, né? A É, cruza melhora. é verdade. Houve uma miscigenação que Total. ficou bem, que Muda, casou bem, né? muda a cultura, muda os costumes, muda o sangue, muda o espírito. Então aqui tem um espírito moderníssimo. Muito bem. E esse espírito moderno fez o que fez por esse Estado. Então, a profecia já se realizou. O coração espiritual do mundo transfere-se para o coração da América do Sul. E ele fala isso nesse filme? Não, Não. isso aí não. Eu encontrei isso num livro escrito em espanhol antigo, que eu já não sei nem mais onde é que anda esse livro. Minha biblioteca é muito grande, muito desorganizada. Imagino. Eu empresto muito livro e ninguém me devolve. Eu li também, já acho que o livro que vai embora e não Já volta, porque, bastou, porque ele já tem que fez andar. a missão. Ele tem que andar, né? Então, se eu te empresto um Profecias. livro e você não me devolve, eu entendo que eu não tenho que te cobrar. Ele foi útil para você, você empresta para outro. Ou você não leu, botou debaixo do colchão, isso é problema seu, não é problema Você meu. fez sua parte. Fiz a minha parte. Então, o Dalai Lama disse isso com a saída do Dalai Lama, que o Dalai Lama é o Papa do budismo, é o chefe. O Papa Francisco, hoje, outros papas do passado, são o líder do cristianismo católico. O Dalai Lama é o Papa do budismo. Então, ele diz, com a saída do Dalai Lama do Tibete, o coração espiritual do mundo. Olha que gravidade que é isso. O coração espiritual do mundo É forte isso, hein? transfere-se para o Muito coração da forte. América do Sul. Quando o Tibete começou, eu acabei lendo sobre isso, quando o Tibete começou, 600 anos antes que Cristo nascesse, ele nasceu para ser o núcleo de onde surgiria um misticismo religioso que se chamou budismo, que domina aquele mundo, China, etc. Todo Durante um tempo a Oriente, né? Essa China, parte oriental. Oriente, Índia, aquele pessoal todo. Então, já se realizou a transferência do coração espiritual. Com essa miscigenação que houve, é uma sociedade receptiva, que está recebendo nesse momento a energia, as energias do mundo estão aqui, através desse povo que está aqui. Nós não estamos vendo isso. A gente não percebe a O história, problema né? é que eu acho assim, o ser humano hoje está tão preocupado com ansiedade, TDAH, depressão, porque a gente vive preocupado ou com o passado, ou com o presente, ou com o futuro, Isso, e a é. gente está deixando de ouvir o coração, a gente está deixando de ouvir a voz dos anjos, né? A voz de Deus Isso. dentro do coração da E gente. tem outra coisa, Carlinhos, a gente quando vive um momento histórico, você não percebe depois. Depois. Então Exato. a gente está vivendo um momento histórico aqui no Mato Grosso. Não gosto de falar no Mato Grosso, mas eu vou falar no Em sentido Mato de, Grosso. eu vou falar no sentido de localização. Aqui no Mato Grosso, no nosso estado, estamos assistindo essa transferência do coração espiritual do mundo para cá. Isso é muito forte. Mas é muito forte. É coisa para se meditar e refletir uma vida inteira. E o que isso provoca na prática? Provoca que a gente aqui foi capaz de transformar um Estado completamente virgem numa potência econômica sem destruir esse Estado. Isso é um privilégio nosso, que é fruto dessa miscigenação, criou as pessoas com um espírito diferenciado. Eu vou Mais plantar, eu vou produzir, mas responsável. eu não vou destruir. Vai ter o impacto inevitável, mas eu não vou destruir. Lá no Mato Grosso do Sul, com todo respeito ao sul mato-grossense, que eu gosto muito, eles destruíram. O Paraná destruiu, o Rio Grande do Sul destruiu, Santa Catarina destruiu, Minas destruiu, São Paulo destruiu. Aqui nós estamos conseguindo manter uma convivência saudável
entre a produção e a preservação. Mas isso só se dá por uma razão, porque aqui está o coração espiritual. As pessoas têm uma compaixão com a natureza. Você sente isso, Onofre? Essa Absolutamente. responsabilidade, essa Absolutamente. consciência. Tem. Galina, poucas pessoas viajaram ao Mato Grosso tanto quanto eu viajei, desde antigamente até agora. Eu moro aqui há 47 anos e sempre viajei muito. Revista, jornal, televisão, rádio. Eu não tenho preguiça de viajar. Viajei, conheci quando Mato Grosso quando não tinha nada, Juara era uma rua, Sinop era uma rua. Então, eu convivi com essa mudança toda, a chegada das pessoas de fora, convivi com o Mato Grossense original em estado puro, convivi com a chegada, convivi com a mistura. Os meus filhos são mistura disso. O meu filho mais velho, o André, nasceu em Brasília, eu sou mineira, minha mulher é goiana, a Carmen é goiana. Ele nasceu em Brasília, cresceu em Mato Grosso, foi educado aqui e casou com uma cuiabana. Então, são trajetórias muito diferentes e que deram como consequência filhos completamente diferenciados, com uma visão mais humanista, mais moderna. O meu segundo filho, o Fábio, casou-se com uma gaúcha. Mas ele foi educado, chegou aqui com 2 anos. O Marcelo chegou com 1 ano, casou com uma goiana aqui. E o Tiago casou com uma cearense aqui. Cearense? Cearense. Conheceu aqui? Conheceu aqui, conheceu na faculdade, casou aqui com ela e tal. E tem uma filha. Olha, ele não está morando aqui mais, mas nasceu aqui a Alice. Essas crianças, elas são fruto de uma mistura racial, cultural, fantástica. E o ambiente espiritual mexe aqui na programação. As pessoas são mais humanas. Se respeita mais, né? Porque muito mais. é a chamada diversidade. Né? E você vê, a hospitalidade é uma coisa daqui, o calor humano, a gente pode, a alegria daqui é diferente. É a única, quando a gente fala essa miscigenação toda, a única coisa que eu não gostaria que nós perdêssemos é a alegria do cuiabano. Essa coisa da festividade, da alegria em receber as pessoas em suas casas, sabe? É do abrir a porta, abrir o coração, trazer esse povo para dentro de si. Mas isso está se perdendo. Não perdeu, não, engano seu. Não? Deixa eu te contar uma historinha bem... Mineiro gosta de contar história. Eu adoro. Quando o Wilson Santos era prefeito de Cuiabá, ele resolveu criar uma comissão das festividades dos 300 anos, bem antes da festa. E começar isso tudo. Ele criou uma comissão e teve a gentileza de me convidar para a comissão. E eu fui. E na comissão, o Wilson Santos propôs à comissão convidar uma pessoa, um urbanista, um arquiteto urbanista. Do Paraná, não era? Não, ele veio de São Paulo, de Minas, ou do Rio de Janeiro, por aí, para revitalizar o centro de Cuiabá. É um especialista nisso. Já tinha revitalizado a região portuária de Porto Alegre, no Ceará também, e tal, na Bahia. Ele é genro do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que foi o construtor de Brasília. E aí esse Sérgio, qualquer coisa, que eu não me recordo o nome dele, ali na casa da Dona Maria Miller, na Campo Grande. Até hoje o casarão está lá. A Dona Maria Miller já não estava mais conosco, lá que foi o centro onde ele reuniu o escritório. Ele começou a entrevistar 40 pessoas, esse arquiteto, Sérgio Vargas, entrevistar 40 personalidades de Cuiabá para ver como é que elas enxergam Cuiabá. E foram pessoas, teve também a gentileza de me convidar. Aí começaram a chamou o professor Eicinto Tocantins, gente desse nível. Seu pai, se estivesse lá, você teria sido chamada naquele momento, gente representativa da cidade de diversas áreas. Aí o Sérgio começou a perceber que as pessoas maduras olham mais para trás do que para frente. Eu lembro das cadeiras nas calçadas. Saudosismo, né? Saudosismo. E o que o cara mais maduro quer? O viaduto para facilitar a minha vida. Ele não está olhando para daqui a 10 anos, nem 20 anos, porque ele sabe que 20 anos ele já morreu. Aí o Sérgio percebeu, com os velhos eu não vou lugar nenhum. Praticidade sua. Pragmatismo do Onofre é incrível. Ele disse, os velhos não vão me levar a lugar nenhum. Aí ele decidiu entrevistar jovens. Esqueceu os velhos.
arquivou tudo que ouviu dos velhos e começou a entrevistar jovens. Acabou, eu perdi o contato com ele. Um dia estou indo para Brasília, sentei no avião na poltrona do meio e a minha mulher na poltrona do corredor. E tinha um cidadão na poltrona da janela, eu não lembro quem era, não perguntei, então entrei. E aí ele me disse: "Ô, Onofre, tudo bem?" Eu olhei, era o Sérgio, esse arquiteto, Sérgio Vargas. "Ô, Sérgio, como vai?" Tal, tal. "Sérgio, cadê aquela pesquisa que você fez?" Ele disse: "Olha, o prefeito não levou adiante, mas a pesquisa eu entreguei." Aí eu perguntei: "O que é que a pesquisa mostrou?" Sabe o que ele falou? Ele disse: "A pesquisa mostrou que os jovens estão divididos os jovens cuiabanos em relação ao futuro. Quando eles olham para o futuro, os jovens cuiabanos, eles estão divididos em duas vertentes. Uma vertente que quer trabalho e que quer oportunidade de mercado e tal. E tem outra que prioriza a qualidade de vida, locais de convívio. E, na verdade, é uma projeção do passado. Quando os migrantes chegaram aqui, o que eles diziam? Cuiabano é preguiçoso e acomodado. Porque o Cuiabano vivia um Eu mundo ouvi tanto, mais isso me pacato, porque revoltava. assim É que que tinha era o tranquilo, momento. é. Era o momento. Eles chegaram, aí o Cuiabano chamou de pau rodado casca grossa. Porque também era o momento. Aquele cara chegou de fora, ele veio aqui, não foi nem para empatar. E aí, aos poucos, eles foram se juntando e essa diferença morreu nos filhos, que agora querem. Quando o jovem da atualidade quer qualidade de vida, é o lado cuiabano antigo que está nele. E quando ele quer convívio, oportunidade de trabalho e crescimento, é o lado do migrante. Então está vivo de uma maneira diferente. Da mesma forma, o jovem não vai perder certas formalidades de herança europeia do Sul e nem o Mato Grossense perderá suas heranças. Você vê que aqui é extremamente festeiro. Os bares estão abertos de segunda a segunda. Eu conversei uma vez com os empresários alemães que vieram aqui pesquisar. Eles disseram: Mato Grosso não é crível, porque os bares abrem de segunda a sexta. Esse povo não trabalha? Imagina o sotaque alemão. Esse povo não trabalha? Trabalha e muito, mas não abre mão de se divertir. Então você tem o lado mato-grossense está vivo e o lado sulista está vivo. A profecia se cumpriu. Verdade. Então aqui nós somos, eu vou te dizer, bem irresponsável. Mato Grosso é o exato cumprimento da profecia de Dom Bosco, de que no centro no coração do Brasil, entre os paralelos 15 e 20, nasceria uma nova civilização. Olha, isso é muito verdade, porque desde pequeno a gente consegue ouvir essa história do sonho de Dom Bosco. Quem não conhece a história de Dom Bosco devia pesquisar, porque é muito bonito, foi um visionário, né? E quem Foi. não sabe, Dom Bosco, apesar de ser italiano, o corpo dele está em Brasília, Tá, né? E tá. existe até uma capela lá com o corpo dele. A E catedral, né? é, tá na E, catedral, né? e Brasília, na praça, olha só, a gente não olha as coisas. Na Praça dos Três Poderes, que é aquela praça onde ficam os ministérios, que é a praça do coração de Brasília. Com Brasília é um avião, né? Uhum. Aqui, assim, as duas asas e no meio o corpo do avião. A cabeça do avião é onde estão os ministérios, a Câmara dos Deputados e o Senado no meio, à direita, olhando para lá. Os ministérios à direita e à esquerda, lá na frente, no meio exatamente o Congresso Nacional, à esquerda o Palácio do Planalto, a sede do governo executivo, e do lado direito o Supremo Tribunal Federal, que é o executivo, que são os três poderes. No início da praça, na cabine do avião, está a Catedral de Brasília. Por que ela está ali? Por causa da fé, porque Brasília é um produto da fé. E na Avenida W3 tem um santuário de Dom Bosco, que é uma monstruosidade, que é a mudança de Dom Bosco. Lá no Lago de Brasília tem a Ermida de Dom Bosco, que é uma capelinha simbólica, que é o primeiro templo religioso construído em Brasília. Brasília começou do nada.
Era um cerradão. Então, Brasília tem um quê muito forte de duas coisas: a profecia de Dom Bosco e uma poderosa herança egípcia. Brasília? Gente, olha a novidade. Qual é essa conexão? Essa eu não conheço. Quando houve no Egito a troca da. Entrou um faraó chamado Akhenaton, a mulher dele ficou muito famosa, Nefertiti. É. Linda, todas queremos ser Nefertiti, todo mundo quer ser linda como Nefertiti. Um, Deusa da beleza, se vocês não nariz sabem quem é. É, afiladíssimo, um linda. queixo, aqui assim as maçãs do rosto proeminentes, uma testa muito bonita. Ele tirou a capital. O Egito era estava assim, muito travado, muito pesado, que nem era o Rio de Janeiro lá quando teve a mudança da capital. Muito tradicional, muito conservadora, já tinha cumprido a sua missão. Assim era Tebas, a capital do Egito. Esse faraó, Akhenaton, marido da Nefertiti, decidiu criar uma capital nova, no norte do Egito, chamada Tel El Amarna, uma cidade nova. Brasília é a Tel El Amarna do Brasil. As medidas, as distâncias, as medidas de tudo obedecem às mesmas medidas que se encontra no Egito, na cidade de Tel El Amarna. Medidas idênticas. Por exemplo, eu vou dar só uma aqui. A Catedral de Brasília, ela é assim, não é? É. As medidas dela são todas medidas que batem com as medidas Mas você acha que egípcias. Niemeyer fez isso já pensando? Já Foi eu vou te responder isso. Depois de muitos anos, depois que o Celino morreu, depois que terminou o regime militar, fizeram lá, não tem um monumento para ele? Sim. Ali na entrada, ali no coração, no corpo do avião. Aquele monumento, ele tem lá dentro onde está o corpo dele, um sarcófago dele. No dia 21 de abril, o sol entra por uma abertura e bate exatamente em cima do caixão dele. Que isso? No dia 21 de abril, o monumento ele faz assim e tem Ele é abaulado, um arco né? aqui assim, Ele é né? abaulado. Tem isso e um arco assim. Ali na ponta do arco está o Juscelino fazendo assim. Então, esse arco, no dia 21 de abril, o sol bate exatamente naquele meio ali. São números sagrados para chegar nisso. Então, por que isso é número sagrado? Porque o Niemeyer era um homem que lia as coisas que a gente não lê normalmente. Esses chamados espíritos superiores. Quer um exemplo de espírito superior do presente? Divaldo Franco. São espíritos superiores. O Juscelino Kubitschek foi um espírito superior, pessoas que estão além do seu tempo. E o Brasil é cheio de gente, muita gente além do seu tempo. Alguém além do nosso tempo. O Tancredo Neves, que fez a transição dos militares para os civis sem derramar uma gota de sangue. A América Latina inteira derramou muito sangue. Verdade. Então, o Niemeyer é um desses espíritos superiores que se conectam e recebe conexão mesmo. Então, ele fez aquilo e ele sabia, por alguma razão, que Brasília era aquilo. E o Lúcio Costa, que fez o projeto de Brasília, sabia também que aquilo tinha que representar algo novíssimo e dentro de um arquétipo completamente diferente. Então, Brasília é totalmente mística e profética. É impressionante. Eu estudei no Colégio Elefante Branco, estudei na UNB, e lidei com os professores que construíram Brasília. Então, eu lidei com as pessoas que tinham o lado místico de Brasília. Tive essa felicidade. Então, Brasília é profundamente mística, mas a partir de Brasília é Mato Grosso. Sendo que Brasília é o político, Mato Grosso é o econômico e social. Deixa eu colocar uma coisa Permita-me, só um segundinho, por favor. Brasília é o coração político, mas o coração espiritual e humano do Brasil é aqui. É isso que eu ia falar com você. Porque, assim, nós temos Cuiabá, o centro geodésico da América do Sul, coração das Américas.
Mas nós temos também uma cidade extremamente mística, que é Barra do Garças, né? Não, mas Barra do Aí, Garça é outra coisa. peraí, deixa eu falar, deixa eu fazer essa conexão. Aí nós temos também, ali na Chapada dos Veadeiros, como é que chama a cidade que é extremamente Ali mística? eu sei, já tem pouco. Me fugiu aqui agora. Eu também, mas eu já Brasília, estive lá, inclusive, e tal. Brasília também tem todo esse misticismo. O centro do Brasil, Sim. ele é um centro de fé, ele é um centro místico. Qual é essa diferença dessas profecias todas? Por que se converge tudo para o Centro-Oeste? No primeiro, porque o Centro-Oeste já está predestinado, a profecia de Dom Bosco fala, e tem profecias mais antigas que falam que o Centro-Oeste, que eles chamam de coração do Brasil, que está no centro, será o coração do mundo. Isso já estava escrito, está destinado por alguém que administra o planeta, já estava dito Algo isso. já estava definido. Enfim, a espiritualidade, Deus, chame cada um como quiser. Definiu que o Centro-Oeste vai ser. E o Juscelino Kubitschek, quando decidiu pela construção de Brasília, ele decidiu com base em informações que se criaria uma nova civilização no Centro-Oeste. Isso é muito sério. Não é um novo Brasil no Centro-Oeste, é uma nova civilização. E você percebe isso no povo que está aqui, no desenvolvimento, e na chegada de gente adoidado para cá para trabalhar esse lado econômico. Assisti uma palestra outro dia, eu acho que a gente falei isso, um baita de um professor, ele disse que Mato Grosso hoje é o estado que está roubando cérebros dos estados todos, do sul, do sudeste, do nordeste, para trazer para cá, porque aqui está tão desenvolvido em tecnologia, que está trazendo os melhores cérebros, os melhores empregos estão aqui. Ai, tomara, porque não, está, o cara já propulsiona demais a economia, né? Então, aí o Centro-Oeste é essa nova civilização. Essa nova civilização tem pontos. Chapada dos Veadeiros é um ponto. O outro ponto é Barra do Garças, a região ali da Serra do Roncador. E outro ponto é Cuiabá. Se você reparar, vai formar um triângulo. Aí eu sou obrigado a voltar um pouquinho no tempo, se me permita. Lógico, a gente está aqui para te ouvir. Você vê como é que as coisas são. É que a gente não presta atenção. A gente que fica com a cabeça vazia pensando nessas coisas. Procurando pagar as contas, a gente não para prestar atenção nas coisas que tem que prestar, que é o espiritual. Porque aqui, nós vamos passar o quê? 90 anos, na melhor das hipóteses. Lá é eternidade, a gente não presta atenção. Olha, 1789 teve a Revolução Francesa, lá na França. Em 1780, por aí, a Revolução Americana lá aqui. E aqui a Inconfidência Mineira. Todas conectadas pelas mesmas ideias, que era o chamado iluminismo. A França era um mundo velho ruindo. Realezas, monarquias, absolutistas. Os Estados Unidos era o presente, o novo, liberalista, liberação religiosa, mais democrático. E aqui em Ouro Preto, Vila Rica, na época, em Minas, que era onde deu a Inconfidência Mineira, pelos mesmos ideais políticos, ideológicos, Minas era o futuro. Minas também tem São Tomé das Letras, que também tem todo esse misticismo, né? Minas inteira é mística. Porque ali seria aonde... Aí eu vou falar, me perdoe as pessoas que têm outra convicção religiosa. Reencarnariam os espíritos que iriam no futuro, que iriam naquele momento e no futuro dar a direção do país. Então em Minas nasceram e nascem poesia, literatura, na política, na cultura, na culinária, na música, teve uma vanguarda importantíssima. Vou citar um nome só, Milton Nascimento. Vou citar um outro nome, Juscelino Kubitschek. Vou citar um outro nome, Tancredo Neves, todo em momentos decisivos nas suas respectivas áreas. Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade na poesia, o maior poeta do Rio. Ali, então, o que se diz? Em Minas nasceriam os grandes espíritos que iriam direcionar o Brasil naquele momento. Minas terminou o papel dela. Esse outro lado do triângulo está mudando para Mato Grosso. Então, o triângulo, que era mais assim, ele deu uma abertura, porque aqui está mais distante. Então, era um triângulo assim, agora ele está assim. Mato Grosso assume isso aqui.
Então, o Centro-Oeste tem outro triângulo, que é o triângulo Barra. Barra, lá em São João da Aliança, não é não, Ah, lá em Goiás, lá perto de Brasília, eu já estive lá, não me lembro agora, e Cuiabá, forma outro triângulo, um triângulo mais agudo. Sendo que o triângulo lá de São João da Aliança, ali naquela região ali de, eu estou com o nome aqui, é Chapada dos Veadeiros, mas eu. Chapada dos, Chapada dos Vea- Veadeiros, eu não lembro dança da agora. Eu acho que é São João da Aliança, eu não me lembro bem agora. Veadeiro, peraí, agora eu confundi. Diamantina é na Bahia, É na né? Bahia. Chapada E dos Veadeiros é Veadeiros ali, onde está é. São João da Aliança, ali perto ali em Brasília, Não é perto de esse nome. Formosa, por ali. Vou dar uma bugada aqui. É, muito bem. Lá é o mais místico. É onde está o místico de Brasília, porque Brasília é política, não é mística. Então, o místico de Brasília está lá em São João, ali, que é ali dali a 100 e poucos quilômetros. Alto Paraíso. Alto Paraíso, oh, coisa difícil. Gente, acabou. Olha, da Dolabella e Vanessa lá, toda mas é, fuzuê amiga, é que a as gente não informações lembra. as informações estão todas agitadas aqui. Alto Paraíso está ao lado espiritual de Brasília, porque Brasília é uma cidade política, não tem tempo por espiritual. É ali pertinho, daí a 150 quilômetros no máximo. Cuiabá é o presente humano. E a região de Barra do Garça é o futuro de uma nova raça humana. Caracas. Eu estive lá, participei de muitos rituais poderosos na região. Serra do Roncador. Você sabe que Serra tem do amigas Roncador. minhas que vêm, gente, saem do Rio de Janeiro, e são famílias assim bem conhecidas no Rio de Janeiro, de famílias tradicionais. Elas saem do Rio de Janeiro para vir passar noites, dias nesses rituais ali da Serra do Roncador. E eu participei de rituais por 3 vezes e depois não participei mais. Onofre, eu vou te contar uma história do misticismo de Barra. Uma vez um prefeito me chamou para fazer, acho que até não me lembro aqui, eu acho que o pai até do Beto, para fazer o Carnaval de Barra. O Carlinhos, só que eu quero que você lembre, fale alguma coisa sobre os ETs de Barra do Garça, sabe? Naquela época do auge. Sim, falo. Tá bom. Aí bati cabeça, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu lembrei, deu um estalo. Barra do Garças, um carnaval de outro mundo. Né? Top. Aí fiz Carnaval de outro mundo. Ah, sim, é. Tá, ficou legal que esse bem carnaval adequado, ficou bem legal. adequado. E aí, na época, Elba Ramalho, muito amiga minha, e na época eu tinha falado que tinha sido chipada, né? Então tá, falei, cara, então já sei, nós vamos fazer abertura com Elba Ramalho. Tá bom, fizemos. Tinha aquele restaurante português ali no Rio, né? E eu trouxe Elba. Falei, Elba, você não sabe, amiga, que tem boto, olha que coisa linda, papapá. E os botos, eles são místicos, né? O boto é. Sim. E aí ela chegou lá e começou O boto é o equivalente do golfinho, que é um ser extremamente evoluído. Aí tem a história do boto cor-de-rosa, aquele que engravidava as mulheres, né? Aí é lenda, né? Mas enfim, tem todo esse misticismo das lendas brasileiras e tal. E aí a gente chegou lá, a gente desceu no restaurante e ela começou a bater assim, no Rio, sabe? Bateu no restaurante, boto, boto. Aí a gente começou a rir, eu, na época, o marido dela era o Gaetano e o empresário, que é um grande amigo meu também. E a gente riu e falei, ela tá achando que é igual o cachorro. Vai chamar bem, que o cachorro. Você acredita que os botos apareceram na mão dela? Eu fiquei assim, gente, foi muito louco, porque não é assim, né? Eles tinham horário, parecia que era justamente na hora que o restaurante jogava a comida ali que ele vinha comer. No momento que ela falou, o boto apareceu. Sabe como é que chama isso? Aí eu falei, amiga, agora eu acredito que você é Sabe como é que chama isso? Conexão. Conexão, também acho. Ela tem uma conexão, ela tem uma capacidade hoje, de conexão extremamente muito religiosa, grande, né? hoje assiste missa diária, faz terço, é uma pessoa ela tem uma linda, capacidade iluminada. de comunicação grande e comunica. Se ela quiser comunicar com as plantas, ela comunica. Com as plantas, ela comunica Muito com louco, os animais. uma experiência tem gente muito, que tem me essa, marcou. tem gente que tem esse dom. Por exemplo, Barra do Garças, não é Barra do Garças, é a Serra do Roncador, que é uma serra que passa ali, ela vem de Goiás, chama Perineus, atravessa em Barra do Garças, como Serra Azul, sobe como Serra do Roncador, termina ali no Pará como Serra do Cachimbo. Mas ali na região de Barra do Garças, região não, de Água Boa, Chavantina, naquele lado ali, tem uma conexão com o interior da Terra.
num futuro, que pode ser 50 anos, pouco 5 mais, anos, pouco 10 menos, anos? vai haver uma conexão dessa raça que está aqui, que somos nós não, nossos filhos, com essa que vem de baixo. É o novo mundo. O que você diz essa que vem de baixo? É uma Tem raça. uma cidade chamada Agasta, essa cidade existe. Quem está naquela serra, naquela região que vive ali, convive, já teve contato com essas pessoas. Tem um jornalista em Barra do Garça chamado Genito. O Genito é um grande amigo. E ele anda naquela região filmando e fazendo documentários há muitos anos. Tempo desse eu fui a Barra do Garça e sentei com ele para almoçar e a conversa foi o dia inteiro. E ele me contou das experiências de contatos que ele teve Com as com pessoas. essas pessoas e com outro tipo de coisas, de fatos sobrenaturais, que é o fruto dessa energia. Os índios chavantes daquela região têm um monte de tabus com relação a uns lagos, cavernas, e há um roteiro de história muito grande que vai acabar no Coronel Fawcett. Aí eu ia falar isso. O Coronel, Para quem não sabe, né? o Quem é? Coronel Fawcett, Percival Fawcett, Fawcett, Henry Percival Fawcett. Fawcett. Ele era inglês. Os pais dele, quando a Inglaterra dominava o Ceilão, que hoje é Sri Lanka, ali perto na Ásia, perto do Paquistão, por ali era colônia inglesa. O pai dele recebeu uma estatuetazinha assim, de um mineral. A estátua dava choque. E ela tinha um dom de direcionar as pessoas para cá ou para cá. E o pai dele doou para ele o pai dele era militar lá no Ceilão e deu para ele, e ele voltou para a Inglaterra e ele teve um conflito entre a Bolívia e o Peru aqui, e naquele tempo tinha uma história de um país mediar. A Inglaterra foi chamada para mediar o conflito entre Peru e Bolívia, e o Fawcett foi indicado pela Inglaterra como o cara que... Ele chegou aqui e conheceu a lenda da cidade Z. Era uma cidade dos telhados de vidro. Sobre isso eu vou te falar um negócio muito interessante daqui a pouco. E ele começou a procurar essa cidade, a Sociedade Geográfica Inglesa financiava, e ele veio, ele chegou em Cuiabá, por 2 vezes, em 1925, e daqui ele partia na direção de Paranatinga. Uma vez ele voltou, porque os carregadores, acabou comida, porque ele não conhecia esse mundão aqui, nossa, não tinha nada naquele tempo. Na segunda viagem chegou um momento que ele sumiu. Ele, o filho e um amigo do filho. Sumiram. Ficou uma lenda de que o Fawcett foi morto pelos índios. E aí foi toda uma história. Isso é uma história comprida, mas no final que acharam os ossos, depois mandaram para a Inglaterra e chegou lá, os ossos não eram de índio, porque o Fawcett era um homem alto, o fêmur dele era do tamanho, ele levou um fêmurzinho de índio. Aí descobriram logo de saída que não era inglês e que era índio. E nunca soube dele. O que consta na simbologia mística? Que o Fawcett, o filho e o amigo do filho, desceram, acharam a entrada dessa cidade de Agasta, desceram, e o filho dele e o amigo do filho dele seriam as pessoas que iriam começar os cruzamentos, os portais, né? de uma raça que um dia, misturada com essa aqui fora, seria a chamada sexta raça do mundo. Então, nós estamos num estado, vê que as profecias estavam nos dizendo isso, numa outra linguagem. Então... Só um parênteses aqui, para as pessoas entenderem. O Fawcett foi o cara que inspirou toda a série do Indiana Jones. Foi, né? Foi dali como aquela um grande explorador. Aventura, como um grande explorador. É importante falar isso, porque eu acho até turisticamente o Brasil nem aproveita isso. Não aproveita. Eu gostaria de ir conhecer os lugares aonde o verdadeiro Indiana Jones veio explorar, né? E eu tinha ouvido uma história que ele estava, porque ele sempre foi muito explorador, numa história que ele estava na Índia e ele leu em algum local, né? Que era latitude e tal, papapá, e ele veio atrás disso, que era justamente Barra do Garças. Isso, né? Paralelos 15 e 20, que é uma faixa de terra, assim, do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. E que esta cidade
subterrânea, né, que seria desse povo interno, teria uma ligação direta com o povo O de Machu Machu Picchu Picchu no no Peru Peru, tem, né? É muito tem uma louco isso, estrada, né? assim como teve uma estrada chamada Caminho de Peabiru, que era uma estrada calçada que ia aqui do interior do Brasil, São Paulo, um pouco de Mato Grosso ali na fronteira do sul, até Machu Picchu, estrada de 1,5 m. Você acha isso no YouTube, quem gosta É. disso? Então, tá certinho, é isso Não, mesmo. então assim, quando você começa, você vê, a gente não para prestar atenção, né, nas coisas que estão acontecendo e assim, nesses mistérios, né? Você vê, como é que você vai explicar lá a Ilha de Páscoa? Há pouco tempo eu descobri uma cidade 2000 anos antes de Cristo, na Turquia, Foi, eu vi. né? Eu fiquei, gente, embasbacada. Se você vê o grau da engenharia, de tudo, quer dizer, tem alguma coisa diferente. Agora, recentemente, também teve agora eu já parti para um outro lado, né? Recentemente, um pessoal aqui do México que levou num seminário mundial sobre os OVNIs, que agora a NASA resolveu abrir a caixa preta, Foi. levaram até realmente uns homenzinhos lá, né? Como se fossem ETs, enfim. Então, assim, tem tanto mistério, tem tanta coisa e tantas profecias acontecendo agora e a gente ainda se faz de cego, ainda se nega Eu quero a. te mostrar uma coisa assim, falar uma coisa muito curiosa. A gente teve uma educação religiosa que brecou muito o livre pensamento, porque é o poder. Se eu breco a sua cabeça, eu faço de você o que eu quiser e não te permito avançar, pesquisar, tentar em coisas novas. As religiões, sem exceção, fizeram isso. Então agora estão perdendo o poder com a internet e as gerações novas. Aí está vindo à tona tudo que não veio antes e o que sempre existiu. Contar um fato muito curioso que nós aqui ignoramos. Em 1942, o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas. Ele veio a Cuiabá cumprir aqui uma agenda. E aí ele foi convidado, ou ele quis, aí eu não sei direito, a sobrevoar a região do Rio Araguaia. A região do Araguaia, que era absolutamente deserta. Eu estive lá como estudante de jornalismo da UNB, em 66, sobreveio o Araguaia inteiro num avião DC-3, versão militar, que era chamado C-47, sobreveio aquele mundo todo ali. Era deserto absoluto. Então Getúlio pegou um avião presidencial, saiu daqui de Cuiabá, foi lá e sobrevoou a região. E o que eu vou dizer, eu não posso provar, mas eu encontrei isso escrito em literatura antiga, que ele avistou uma cidade dos telhados de vidro. Getúlio? Getúlio assistiu. Aí ele chegou no Rio de Janeiro muito impressionado, ele não entendeu que aquilo era uma visão. Ele enxergou alguma coisa que existia, por um momento, um flash ele enxergou. Então ele chegou no Rio de Janeiro, aí ele criou imediatamente a Comissão Expedição Roncador Xingu. O que é a Expedição Roncador Xingu? Era um grupo de militares e civis, engenheiros tal, que vieram do Rio de Janeiro até Uberlândia de trem, de Uberlândia de caminhão até onde deu, e o resto em cima de burro e cavalo, chegaram à Barra do Garças e demarcaram a rodovia que hoje chama-se rodovia BR-158, que vai de Cuiabá à Redenção no Pará, que vai de Barra do Garças à Redenção no Pará. De repente a coisa ficou muito grande e transformou-se em Fundação Brasil Central. E o governo botou dinheiro na ocupação desse centro-oeste, porque o Getúlio entendeu que era preciso ocupar aquele centro-oeste de maneira efetiva, porque ali tinha alguma coisa mística. Isso é comentado, o Rondon falou isso, a gente falou isso. E vou dizer uma coisa mais braba, muito mais braba. Em Chavantina, você vê como esse Mato Grosso nosso é misterioso. É uma pena que a gente não, essas coisas ficam assim meio que na cabeça de meia dúzia, né? Eu tenho um amigo chamava, ele morreu, Arquimedes. Ele era, na década de 70, veio de São Paulo e do Brasil uma leva de místicos para Nova Chavantina.
Tanto é que lá tem um templo religioso muito bonito, naquele estilo grego, de uma sociedade mística chamada Sociedade Brasileira de Eubiose, bem nas margens do Rio das Mortes, que é um rio muito místico. E esse Arquimedes veio de São Paulo, ele virou professor ali e tal. Vieram muitas pessoas místicas, e depois eles achavam que chegava aqui tudo acontecia. Não é assim, as coisas são muito lentas. O Arquimedes ficou, virou professor, morreu ano passado de Covid. Ele escreveu um livro chamado A Serra do Roncador. Sabe o que ele conta? Que no 1943, 42, 43, no auge da Segunda Guerra Mundial, o Hitler comandava o Terceiro Reich, que era aquela ideia de um poder, a Alemanha virar uma grande pátria política do mundo. Supremacia ariana. Supremacia ariana. O Hitler tinha certeza absoluta que a Alemanha venceria a guerra. Ele disse que a capital do Terceiro Reich seria na região de Chavantina. Que loucura! Quem escreveu isso foi o Arquimedes, que morou, é professor, né? Morou na região, e ele era da área de imprensa em São Paulo. Um cara muito lúcido. Ficamos amigos. E ele me deu 2 livros sobre isso, eu li e reli, e lá ele conta que o Terceiro Reich a capital seria aqui. O Terceiro Reich tinha a SS, que era a tropa de elite, profundamente mística. O sistema nazista, ele não era louco, ele tinha um fundamento místico, raça ariana, aquela coisa toda. Então você vê que aqui em Mato Grosso há muitas convergências de natureza mística e espiritual. É para a gente pensar, realmente, né? Nós estamos numa região privilegiada, o futuro passa por aqui. Eu acho que o mundo vai depender de Mato Grosso. Aqui vai ser o coração da alimentação. Do mundo. Aqui vai né? ser o coração essa guerra da Ucrânia, agora essa guerra de Israel, que deixou tudo zebra, né? Tudo zebrado, nós vamos ser realmente aí o que essa guerra fez foi bagunçar os países que mandam no mundo, e o Brasil sai de acessório para o primeiro plano, como fornecedor de comida e combustíveis sustentáveis. Então, combustíveis verdes. Então, a China com tecnologia, e o Brasil com alimentos, e o Paraguai com uma produção industrial sul-americana. O Paraguai está bem também agora, tá né? Bem. Começa a crescer. Eu te falei que está recebendo levas de imigrantes alemães, vai mudar, jovens, vai mudar completamente o Paraguai. Será uma grande pátria industrial nos próximos anos. Porque lá os impostos não são tão caros como aqui, né? Lá é tudo mais fácil, você consegue produzir, você consegue industrializar, e o imposto mais baixo. Não tem burocracia, né? E consegue ter até menos violência que o Brasil. Sim, muito menos. Agora, Onofre, tem uma profecia aqui para a gente fechar. Nós estamos chegando aí próximo, que é o final do mês, né? Outubro, chegando novembro, e muitas profecias dizendo que começa o apocalipse neste momento. Não, já começou faz tempo. Meu Deus, eu estava me preparando para a chegada, já estamos vivendo. Começou exatamente em 2012, há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Você lembra que em 2012 surgiu a história que as profecias maias e que o mundo iria acabar? Sim. Na verdade, aquilo é uma data cósmica, astronômica. A partir dali, o mundo seria outro. Começaria a revolução do mundo. E ela chega agora no auge, em 2023. Os 3 últimos meses desse ano serão meses muito decisivos. Mas o apocalipse já começou faz tempo. E ele está terminando um mundo conhecido e começa outro. O que o Apocalipse dizia na Bíblia? O fim do mundo. Não é o fim do mundo, é o fim de um mundo. Vai entrar o mundo das tecnologias. Totalmente diferente. O fim do mundo é uma explosão, né? Eu me lembro que no Réveillon de 1999 para 2000, todo mundo apavorado. Vai acabar o mundo em 2000, você se lembra disso? Lembro. todo mundo assim, ia pro Réveillon, mas todo mundo com medo. Mas eram tempos de grandes mudanças. Agora, em 2012 foi a Profecias Maias, no mundo não acabou, mas começou a acabar um mundo e nascer outro mundo. Eu tenho netos, que eu não tenho mais filho jovem, eu tenho neto e bisneto, eles estão 100 anos na minha frente de cabeça, de evolução. É outra postura. É outro mundo, outra cabeça. Eles são desse novo mundo já. Então,
Então, o apocalipse já está acontecendo e, na verdade, ele está acabando já. Ah, é? Que Está coisa boa, acabando. porque a gente tem um pouco assim um certo temor do Ah, Apocalipse. sim, tive. Porque Mas, nós somos educados pelas religiões para nos controlar. Diz pois isso aqui, é, ó. mas Você isso eu tem que quero. ter medo, você tem que ter Não, mas medo. aí E eu agora parto para outra não. coisa. Não está faltando religião, não está faltando fé, porque hoje a morte, quando você ouve falar aqui que o Hamas decapitou crianças, bebês na frente de seus pais, quando você ouve o cara chegar lá por nada e falar assim, aí rapaz, perdeu, né? Dá um tiro no cara. É, está acabando a humanidade, está acabando a fé, não está faltando uma religiosidade, está faltando E mais. vou te perguntar diferente. Nós não estamos encerrando uma época? O que é que está por trás do Hamas? Um conceito fundamentalista muçulmano. O que é que Israel? Um fundamentalismo judaico. Judeu. É. Aqui no mundo ocidental, um fundamentalismo católico ou protestante. Então, esse tempo, o tempo do. Eu escutei essa semana uma frase boa. Mas é que a coisa está mais acirradas, né? Isso Mas tá... ó, o tempo dos ismos está acabando, capitalismo, socialismo, fundamentalismo, catolicismo, cristianismo, está acabando, porque as gerações que estão chegando estão libertadas de tudo isso. Então, nós estamos terminando. O que eu vou dizer é As muito duro, gerações me dói dizer cristais. isso, mas esse episódio de Israel, assim como o episódio da Ucrânia, ele está revelando o fim de um tempo. É o apocalipse. Esse fim de um tempo é morrendo os ismos, fim de uma época. E é preciso. E essa escandalização que provocou em você e em todos nós, as crianças decapitadas, nos leva a olhar para frente. Peraí. Esse mundo não pode continuar. Mas a gente pensou isso já quando veio a pandemia. A gente, não, a pandemia vai ser melhor porque vai mudar. O ser humano vai ficar melhor. E parece que retrocedeu. Retrocedeu nos preconceitos, Não, mas retrocedeu. deixa eu te mostrar uma coisa. A guerra da Ucrânia, você quando estuda a história, eles estão a guerra com a Ucrânia e com a Rússia, estão brigando ali há muito mais do que 1000 anos. Sim. Mas Lá eclodiu em agora, né? Israel com o mundo árabe, está brigando há muito mais do que 1000 anos. Já brigavam no tempo de Cristo, que morreu há 2000 anos. E neste momento, é, eles estão tentando se exterminar e terminam a época. Eles vão se exterminar. E quando terminar essa guerra, termina todo mundo enfraquecido e vai ter, agora nós vamos ter que sobreviver. Então, há um momento na história da humanidade em que é preciso dar um freio de arrumação. Nos lugares mais conflitados, que é ali na Ucrânia, Rússia e lá no mundo oriental, do mundo árabe, ali sempre houve grandes conflitos. Se você pega lá no tempo de Abraão, muito antes de Cristo, logo depois de Moisés, há 3000 anos atrás, eles já quebravam o pau. Estão quebrando o pau de hoje, só que hoje usam fuzis, etc., mísseis. Ali na Ucrânia, quando você vê a formação do mundo ocidental, era por ali que chegavam os orientais da Índia, da Manchúria, aquele Gengis Khan, aquele povo, o povo que vinha da Grécia, do Egito, passava ali. Ali era passagem, ali sempre deu confusão. Onde está a Ucrânia, a Hungria, a Polônia, ali, a Rússia, ali sempre teve encrenca. Então eles estão lavando roupa suja do passado. Pois é, mas assim, veio tudo agora, né? E é justamente porque aquele assunto agora que é a gente uma está época de falando. mudanças. Agora estão nascendo os índigos, estão nascendo os cristais, Os cristais, entendeu? os diamantes. E aí? Como é que fica esse caldo todo? A nossa geração, ela é referencial do que está aqui, bom e ruim. E nós vamos passar para os nossos filhos e netos essa cultura de referência, de que o mundo já foi assim, assim. E eles vieram com um chip completamente novo, adaptados para um mundo novo de tecnologia, um mundo de relações sem casamento, sem religiões, baseados numa ética diferente. Então, é preciso que acabe o mundo velho para começar um mundo novo. E já nasceram essas crianças, esses jovens. O jovem que nasceu a partir de 82, que são chamados índigos,
Eles já estão com 41 anos, já estão no mercado de trabalho, são juízes, promotores, jornalistas, médicos, advogados, já estão no mercado de trabalho, gente diferenciada. E em seguida vem os cristais que nasceram a partir de 2002, que já estão com 19 anos, e 2012 os crianças diamantes, e os que estão nascendo agora em 2022 em diante, que são as crianças das estrelas, é um povo com outra cabeça para um mundo novo. Por isso que é o apocalipse. Você pega o mundo e faz isso, ó. Muda, né? E está acontecendo debaixo do nosso nariz. E como a gente está preso no cotidiano, como diz você, pagando boletos... Tem que pagar conta, tem que pagar conta. A gente não enxerga, mas assim, gente da cabeça desocupada que nem eu fica olhando isso. Tem que observar. Mas a gente precisa dar um tempo. A tal da ociosidade, ela é necessária, até para que você consiga desenvolver mais pensamentos. Né? Aquele escritor, um filósofo, um sociólogo italiano, Domenico de Masi, o maior sucesso dele foi um livro chamado O Ócio Criativo. Você está parado aqui, gente como você, como eu, então, você não fica parado à toa. Você para aqui, você começa a lembrar, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, mas por isso eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Lembra de uma coisa lá atrás? Você está trabalhando. Quando você trabalha, você não pensa. Então, o ócio tem que frear criativo. Um pouquinho. O ócio é criativo, necessário. Né? Tanto é que está se falando hoje que o futuro das pessoas nesse mundo novo está muito ligado a yoga, ligado à meditação, ligado a uma música, a fazer yoga, né? meditação. Então é uma serenização daqui, né? Em tempos de tumulto. Você viu que o mundo é complicado, mas é simples? Há controvérsias, né? Mas a gente está aqui para tentar dar essa contribuição, por isso que eu trouxe hoje para vocês essa pessoa linda, essa pessoa iluminada, que abre a cabeça da gente, né? E é muito doido, porque o Onofre, ele é muito técnico, ele é muito intelectual. Então, quando ele quebra isso e vem falar de religiosidade, de profecias, de coisas místicas, você vê que realmente... Nesse diamante todo tem um coraçãozinho assim, que pulsa, né? É que faz a gente pensar, a gente refletir. E a gente tá nesse momento, né? De reflexão, parar, Deixa eu te contar uma coisa para você que você está terminando. A sua geração, como a minha, foi educada para todo o centro nosso estar aqui. Cérebro. No cérebro. O que é o cérebro? Racional. Esse momento novo que está vindo e os filhos que estão chegando, o centro é aqui. Coração. Não é mais pensar, é sentir. Eu sou um pouquinho dessa geração mais nova, e por isso que eu falo que eu tenho no estágio de 19 anos, gente. O sentir é coração. Eu falo para minha filha. Aqui é o pensar, é o racional. O coração é maior que o cérebro. Mas né? É muito. Vou te contar uma coisinha só. Quando tem a fecundação, o ovo, o espermatozoide entra no óvulo e vira o ovo, começa a dividir as células, rapidamente forma um grupinho de células que começa. Que é um protótipo de coração. Quem gerencia a formação de todo o feto é aquele coraçãozinho. Então, ele é o princípio. Mas a educação nos mostrou, tantas religiões, que é aqui que conta. Não, aqui é o raciocínio, é o pensar, aqui é frio. Aqui agora o coração, o sentir é no ponto de partida, que é o coração. E a geração nova é a geração do sentir. Essa é a norma do futuro. O sentir mais do que o ter, mais do que o pensar. Porque o pensar a tecnologia vai fazer. Não vão ter esse trabalho. Então, você quando faz uma yoga e transcende, você ilumina aqui o seu coração. E equilibra aqui. Aqui não equilibra aqui. Aqui é que equilibra aqui. Bem doidinho, né? Mas a gente nasceu para isso mesmo, né? Para fazer a galera pensar, complicar um pouquinho para que as pessoas façam reflexão. Porque esse mundo depende da gente. O nosso papel é provocar, né? Esse mundo depende da gente. Cada um reflita como quiser. E eu sei que as pessoas religiosas mais radicais vão estar odiando essa conversa. Mas os livres pensadores, os que estão abertos, entenderão um pouco da conversa, ou todo, não importa, mas saberão que tem alguma coisa maior do que
pensamento travado pelo comando e pelo controle. É isso aí. Esse aqui é um espaço livre onde a gente ouve todo mundo, ou seja, as pessoas que a gente admira, né? Vamos passar aqui várias pessoas, vamos falar com várias situações. E o Onofre é essa pessoa especial que a gente, assim, é encantado. Não tem quem não seja encantado com você. Toda vez, Obrigado. Onofre, nossa, adoro ele. E a gente respeita muito, porque é um dos poucos filósofos que nós temos aqui em nossa cidade. E tem a coragem de falar o que pensa. Onofre, eu quero te agradecer. Quero que você fale para fechar aqui alguma coisa da profecia, que a gente pode pegar isso aí para melhorar a vida e te agradecer imensamente, muita luz e te perguntar: é, é possível, diante de tudo isso que está acontecendo, o ser humano continuar tão animal, fazendo tantas maldades? Isso pode, Onofre? É o fim de uma época para dar começo a outra. Os filhos nossos estão aí para mudar o mundo. Eles vieram com essa missão e nós estamos encerrando. Até que eles assumam o comando, a gente vai ser referência deles, orienta e tal, mas eles vieram para mudar o mundo e eles vão criar um mundo novo. Nós estamos assistindo a última geração, talvez, desse mundo maluco que você acabou de falar. O mundo da frente será o mundo mais sereno, da não violência. As máquinas farão o trabalho pesado, as pessoas viverão mais no sentir do que do operar, do fazer, sabe? Estamos vivendo um momento extraordinário, para frente, positivo e que dá uma esperança enorme. Não podemos nos iludir com o que está acontecendo e achar que o futuro é isso. Isso aqui é o fim de uma época. Palavra do mestre. Onofre, muito obrigada e até a próxima. Muita luz. Você vai ser uma cadeira constante aqui pra gente. Você não tenha dúvida que você não vai escapar. Você vai estar sempre sendo laçado para vir para cá. Obrigada pela presença, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Pensem no que esse mestre falou, hein? Comece a observar o teu lado e comece a prestar atenção no qual importante e qual especial é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso país. O Brasil precisa de pessoas melhores. Obrigadão, Onofre. Beijão para todo mundo. Beijão. E muita paz.